Muitas pessoas me perguntam sobre o amor romântico. O término do amor romântico seria o término do amor entre nós. Gente, o amor romântico ele é apenas uma perspectiva de amar. A vigente no nosso século. A pedagogia pela qual nosso corpo, nossas consciências, nossas subjetividades foram produzidas. Mas ele é apenas uma forma de experimentação afetiva, que pode ser subvertida, que pode ser transformada, que acima de tudo precisa ser compreendida para que a gente faça efetivamente a transformação nas suas bases, nas bases fundamentais, nas bases que sustentam essa ideia dentro de nós. Então, transformar o amor romântico não é simplesmente deixar de amar, não é simplesmente deixar de se vincular, mas entender quais são as bases do vínculo na perspectiva romântica, entender as modificações necessárias para que a gente transforme e se vincule a partir de outras perspectivas. Então é preciso entender que o amor romântico tem algumas premissas. Premissa número 1, fusão de dois em um. Ou seja, ele acredita, a perspectiva romântica acredita que nós somos uma metade, que encontraremos outra metade e formaremos um todo. Ela cria a coisa mais nociva para os relacionamentos, que é o ideal de completude. O amor romântico se assenta sobre isso, sobre a ideia de que eu vou encontrar um outro que a partir deste momento eu serei descoberto, eu serei conquistado, eu irei conquistar o outro e a partir daí a minha vida será um conto de fadas. E é interessante que em toda a construção ideológica das tecnologias de gênero, de toda a construção cinematográfica, da indústria fonográfica que fortaleceu a perspectiva romântica, ela chega até um certo ponto em que diz: e serão felizes para sempre. Ou seja, a tua vida se torna plena no encontro com o outro. Não se discute a possibilidade de uma vida plena em si, de uma vida plena por experienciação singular. A sua vida só é plena no encontro com o outro. Isso é um problema gigantesco, porque as pessoas seguem ao longo da vida esperando que este encontro com o outro, que esta completude irá produzir a felicidade que elas não encontram na sua vida singularmente, na produção da sua própria existência. A perspectiva fusionada não considera a possibilidade de uma existência para além do outro, o que faz com que os relacionamentos se tornem processos de convivência pobre, sem individualidade, sem expressão singular. Ela ignora a existência de sonhos, ideais, projetos comuns e projetos individuais que são fundamentais para um relacionamento potente, para um relacionamento rico. Indissolubilidade do vínculo, ou seja, se crê que a gente estabelece algo aqui nessa relação, as juras lá do matrimônio, do início do casamento, que deverão durar a vida toda. Ela ignora absolutamente o tempo. Às vezes um relacionamento que se tem há 1 ano não é o mesmo que se tem há 3 anos, não é o mesmo que se tem há 5 anos. Ela impede a repactuação de acordos. Existe um acordo que deve ser mantido ad eterno e que até a morte nos separe. Um outro problema da indissolubilidade do vínculo é até que a morte nos separe. Independente se aquela relação está boa, não, se é potente, se é alegre, ela só poderá ser separada na morte. E qualquer coisa que aconteça antes disso é considerado que deu errado. A ideia de dar certo é a ideia de durabilidade, a ideia de durar para sempre. Quando, na verdade, nem tudo que dura para sempre dá certo e nem tudo que acaba, que se encerra, que entende o término do ciclo, deu errado. Às vezes a gente cresce imensamente em relações e encontros que os ciclos se encerram e está tudo bem. Faz com que pessoas esgarcem essas relações para além do término real, mergulhem em um ciclo de abuso, de sofrimento e de má convivência, que muitas vezes gera violência, que muitas vezes gera falta de respeito. Então entender a temporalidade dos vínculos, acolher a temporalidade dos vínculos, entender que a gente avalia os vínculos, as relações, não por uma jura que foi feita lá no início, mas a gente avalia pela qualidade. E tudo bem que aquilo não tem uma qualidade, você queira melhorar a qualidade, mas que os dois estejam, que os envolvidos estejam ali abertos para consertar, para avaliar a qualidade daquilo ali, e não esta qualidade já está dada, ou seja, esse contrato já está dado
tão somente pelo que foi acordado no princípio. Faz com que as pessoas, no término dos ciclos, quando se crê na perspectiva romântica, mergulhem num profundo sentimento de fracasso, de culpa profunda pelo término daquela relação. Centralização do par amoroso. Para a perspectiva romântica, os afetos amorosos, eles têm uma centralidade na nossa existência. E todos os outros afetos, afetos de parentes, afetos de amigos, são afetos secundarizados. O par amoroso tem um protagonismo na nossa existência. Isso é um equívoco, porque muitas vezes é com os nossos amigos que a gente terá uma relação ao longo de toda a vida. Nós estamos mergulhados em um mar de afeto. Todos esses afetos são fontes enriquecedoras. Essa centralidade do par amoroso faz com que pessoas fiquem absolutamente perdidas, na verdade, quando elas têm toda uma rede afetiva, só não tem o par amoroso. Exigência de exclusividade. Para o amor romântico, não avalio o quanto uma pessoa me ama pelo tanto de amor que ela me dá, mas pelo tanto de amor que ela é capaz de negar a outras pessoas. Então, se a gente for pensar nessa perspectiva, ele é um amor mesquinho, porque não importa para ele o tanto de amor que nós trocamos, o tanto de amor que é produzido no nosso encontro, o tanto de intensidade, de alegria, de vontade de viver e de existir. Para ele o que interessa, o que é fundamental é que nós neguemos amor a todas as outras pessoas. Que nós não sejamos tocados afetivamente por mais nenhuma pessoa. E é muito interessante isso, porque geralmente quando eu atendo pessoas que se separaram, o que elas me trazem? Elas tiveram 7 anos de felicidade. Aí descobriram uma infidelidade conjugal lá no final dos 7 anos. É o que elas dizem? Nada foi verdade. O momento em que se descobrem que o outro se permitiu ser tocado afetivamente, corporalmente por outra pessoa, invalida todos os outros anos, todo e qualquer afeto que foi produzido, às vezes em anos de convivência. Então essa exigência de exclusividade é uma antinatureza. Ela é uma negação da nossa natureza humana, da nossa natureza biológica. Somos seres sociais afetivos. Continuaremos a nos afetar, mesmo deslocados desse ideal de completude, desse ideário de fusão total e de plenitude afetiva, que não nos entrega o que nos promete, que não nos entrega a felicidade que nos promete. Que a gente possa acolher o tempo, a temporalidade, que a gente possa acolher a nossa natureza biológica e a possibilidade de outros encontros, que a gente possa acolher com naturalidade a possibilidade da pessoa ser tocada afetivamente por amigos ou por outras pessoas, sem que isso represente um crime, sem que isso represente uma grande ferida no meu eu narcísico, sem que isso represente uma punhalada nas minhas costas, entende? Então, se deslocar do amor romântico é permitir ao nosso corpo e à nossa consciência amar de forma mais ampla, amar de forma mais livre e de forma mais singular, amar de modo a produzir realmente mais afeto, mais felicidade, mais carinho, ter um investimento maciço na liberdade, na alegria, na potência e no prazer.